Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Quem está feliz com Jesus? Ele é maravilhoso, né? Se nós estamos aqui hoje é porque o Senhor tem nos dado fôlego de vida, tem nos dado saúde, né? Quantas pessoas gostariam de estar no nosso lugar essa noite? Tanto aqui na terra, como no inferno. Você já parou para pensar como é privilegiado esse lugar que Deus preparou para você? Como é honroso podemos estar na casa de Deus, né? Eu sei que cada um aqui tem o seu lugarzinho. Um irmão já não senta no lugar do outro, porque todo mundo tem o seu lugarzinho, o seu cantinho. E eu fico, sabe, imaginando quando essa igreja ainda está com as portas fechadas, não foram abertas ainda para o culto, e Deus já se levanta no trono e diz aos seus anjos: desce na minha casa de oração, porque eu tenho um encontro marcado com a minha igreja, com a minha noiva, e cada um já tem um lugar reservado essa noite. E eu sei que essa noite eu ouvirei as orações, os clamores, as lágrimas chegarão. Irmãos, como é honroso termos essa oportunidade essa noite. É a honra que Deus nos dá, sermos chamados filhos do Deus vivo. Que honroso é isso para nós. Vamos honrar o Senhor com a nossa boca, com nossas atitudes, com nossos gestos. Honre ao Senhor a cada momento da tua vida. Quando você adentrar as portas da casa do Senhor, tira a sandália dos pés, rasga o coração e entra adorando, exaltando Deus vivo. Porque quando nós fazemos isso, nós sairemos daqui com a nossa vitória, o nosso milagre. Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor? Os irmãos já estão sentando. Agradeço ao pastor Saulo por essa rica oportunidade de poder estar aqui hoje na casa de Deus para ministrar a sua palavra. Amém? Abra a sua Bíblia no livro de Carta aos Romanos, no capítulo de número 9. Essa palavra o Senhor tem colocado no meu coração por esses dias. Aleluia. No livro de Romanos, capítulo 9. Vamos estar lendo o versículo 11 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: porque não tendo eles ainda nascido, e nem feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Versículo 22. E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós que também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também dizem em Oséias: chamarei meu povo que não era meu povo,
e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é o que será salvo. Amém? Podem sentar, irmãos. Glória a Deus. Remanescente. A palavra remanescente significa aquele que permaneceu fiel até o fim. É aquele que passa por esse mundo, que caminha por esse mundo, passa por provações, passa por lascívias, passa por pratos do diabo e resiste firme. A palavra remanescente diz que é aquele que chega ao fim, que permanece fiel, que se retém e se detém ao fazer o que é errado, a idolatria, a praticar as práticas do pecado. O remanescente é aquele que conclui a sua carreira e quando acaba ela, permanece fiel ao Senhor. Eu estava ouvindo essa noite os testemunhos dos irmãos e eu voltei alguns anos atrás, na época da minha conversão, no ano de 2005. E naquele tempo, irmãos, foram dias de muitas maravilhas, muitas maravilhas. Eu contemplei muitas maravilhas da parte do Senhor, maravilhas em minha vida, maravilhas na vida dos irmãos, na vida dos obreiros, dos pastores. Eu vi muito agir de Deus. Ali em 2005, meu ministério começou numa campanha de oração na minha casa nas madrugadas. Eu era um homem viciado no cigarro, já fazia mais de 15 anos, e a minha vida estava de pernas para o ar. Eu tinha chegado a um ponto na minha vida que eu comecei a entender que se tivesse um Deus, que existisse um Deus, e que se Ele tivesse um projeto na minha vida, Ele iria mudar aquela situação. E o meu tio, pastor ali naquela cidade, eu trabalhava com ele na época, e ele gostava muito de mim. E ele chegou em mim e falou: Rubens, o senhor tem falado comigo para fazer uma campanha de oração na tua casa. E eu ia para a igreja de vez em quando. Uma semana ia, um final de semana, outro final de semana não ia. Sabe aquela vida relaxada? Porque tem, irmãos, muitos irmãos relaxados, que levam a vida, o seu ministério, a sua vida diante de Deus, de qualquer maneira. Eu era dessa maneira, relaxado. Mas eu entendo isso, porque quando nós não temos uma intimidade com Deus, quando nós não temos experiência com Deus, nós levamos a vida dessa maneira mesmo. Mas quando o homem ou a mulher ela tem um encontro com Deus, ele entende que o que governa a vida dele e o que rege a vida dele é o reino dos céus. Que todas as coisas não são determinadas pela vontade de um homem, pela vontade de um prefeito, pela vontade de um presidente, pela bolsa de valores, ou se o dólar subiu ou baixou. A vida do homem e de uma mulher que tem experiência com Deus, ele entende que a única palavra
E a derradeira palavra vem do trono de Deus na vida dele. E tudo que Deus fala, tudo que Deus promete, Ele cumpre. Jacó, certo dia, na estrada no deserto, ele se deita no deserto, põe uma pedra sobre a sua cabeça e dorme. E ali naquele sono, na madrugada, ele tem um sonho, vê uma escada que ligava do céu e a terra. E naquela escada os anjos subiam e os anjos desciam. E lá no alto daquela escada, ele viu o Senhor Todo-Poderoso no alto daquela escada. E Deus faz uma promessa a Jacó, dizendo: Jacó, como fui com Abraão, teu pai, eu serei contigo. Se tu tão somente guardar os meus mandamentos, os meus preceitos e caminhar na minha presença, como teu pai Abraão andou, como Isaac andou. Ele refere como pai Abraão. O pai era Isaac, mas o patriarca era o pai Abraão. Eu serei contigo. E Jacó então faz um voto com o Senhor e diz: ah, Senhor, este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. Eu não sabia, mas aqui, Senhor, é as portas da tua casa, pois eu vejo o Senhor no alto dessa escada e os seus anjos descendo e subindo e marcando esse lugar. E ele faz um propósito com Deus e diz: Senhor, se nessa jornada o Senhor me guardar, o Senhor me der pão, o Senhor me der água, o Senhor me livrar, eu faço um voto contigo, trarei os dízimos à tua casa. E Deus diz a Jacó: Jacó, eu serei contigo, e velo a minha palavra para fazê-la cumprir em toda a sua vida. E Deus levou Jacó à terra de Harã, e lá ele ficou muitos anos, e voltou abençoado. Ele veio com a sua promessa de Deus na sua vida cumprida. Ele retornou à casa do seu pai, à sua parentela, abençoado por Deus. Ele teve a experiência com Deus, as promessas de Deus na vida dele. E Deus cumpriu cada palavra que foi dita a ele. Meu tio, naquele ano de 2005, eu lembro como se fosse hoje. Como hoje estamos fazendo esse frio, era uma época fria. E ali começamos uma campanha de oração na minha casa. Eu nem sabia o que era orar. Eu nem sabia o que era Espírito Santo. Minha esposa falava: você tem que buscar a Deus, você tem que orar, você tem que se batizar, você tem que se libertar desse vício, para Deus mudar a tua vida, mudar a nossa vida. Sabe qual era a minha resposta que eu dava para ela? As coisas só acontecem pelo destino. O que tiver que acontecer, vai acontecer. É o destino que rege todas as coisas. Cego. E ali o meu tio chegou aquela primeira noite, pastor, e ele entrou dentro de casa, e nós fizemos ali um chá, e um pão caseiro minha esposa fazia, e nós começamos ali em oração. Das 11h30, meia-noite, entrávamos em oração, eu, minha esposa, o meu tio, a minha tia, e começávamos a orar. E eu orava: Senhor, tem misericórdia, Senhor, se Tu és Deus mesmo, o Senhor muda a minha vida. E os dias foram se passando, e passou uma semana toda noite. Toda noite o meu tio ia na minha casa para orar conosco. Porque ele sabia, Deus tinha falado para ele que Deus tinha uma promessa em nossa vida. Que Deus tinha um projeto na minha casa, na minha família. Como é importante, irmãos, quando nós nos levantamos para ajudar o nosso próximo, o nosso irmão.
Talvez você não mede quanto Deus usa a tua vida. Como Deus usa a tua vida para abençoar aquele que está cansado, caído, muitas vezes à beira do caminho, sem força, dizendo: Senhor, para mim não tem mais jeito. E quando chega um homem, uma mulher de Deus, e põe a mão sobre a cabeça dele e profetiza, promessa, milagre de Deus. Irmãos, o cansado, ele levanta e diz: se o Senhor é comigo, eu irei, Senhor. Se o Senhor abrir, Senhor, essa porta, eu irei, Senhor, passar por ela. Como é importante ser um homem ou uma mulher de Deus que dá ouvido à voz do Senhor. E nós começamos uma semana de oração, e 2 semanas, e nós entrávamos pela madrugada, 6, às vezes o dia estava amanhecendo, e nós começamos ali em oração. E quando foi aproximadamente com uns 10 dias de oração, o Senhor começou a me dar dom da visão. E quem era eu? Um viciado, fumando. Antes de orar, a primeira coisa que eu fazia era acender um cigarro. Quando meu tio ia embora, eu pegava a carteira de cigarro, acendia e fumava. Você veja bem, irmãos, como Deus vê as coisas, como o homem não vê. Como que Deus conhece o coração de cada um de uma forma peculiar. Como Deus esquadrinha a nossa alma, o nosso sentimento, os nossos pensamentos, de uma maneira que nem nós sabemos. E ali naqueles dias de oração, foram 40 dias orando, toda noite. Por isso, irmãos, quando nós desejamos algo, temos que fazer um propósito com Deus e perseverar nele. Não adianta fazermos um propósito e no meio da caminhada dizemos: Senhor, está cansativo, está difícil. Irmãos, as coisas para nós, chamados filhos dos Deus vivo, nunca será fácil. Sabe por quê? Você tem o maior inimigo que existe, Satanás e os seus exércitos. Ele está olhando para mim e para você neste momento, estrategando, planejando uma maneira de te destruir e de me destruir. As coisas nunca serão fáceis. Se você é filho do Deus vivo, nunca será fácil na tua vida. Mas Deus te dá armaduras do céu. Deus te dá autoridade. Deus te dá uma unção tão poderosa, porque quando o demônio olhar nos teus olhos, vai dizer: não mexe com esse homem, porque eu vejo nele o poder e a unção de Deus. Quando os demônios olham para um homem cheio de autoridade, ele se prostra de joelho e diz: o que temos nós contigo? Isso é poder de Deus. Um homem viciado, fumava uma carteira e meia de cigarro por dia. Agora estava Deus alcançando com dom de visão. Parece mentira. Parece uma história de um livro de quadrinhos. Uma história que pode ser alterada pelo homem. Mas isso aconteceu na minha vida. Passaram-se mais alguns dias, Deus começou a me revelar. E o meu tio, ele começou a fazer visita nos lares, nas casas dos irmãos, e pessoas que iam na igreja e pediam oração, pediam para visitar o lar, e ele começou a nos chamar, e nós começamos a ir. Aí nas casas, nos lares, e ali nós estávamos orando e orando, e quando nós orávamos ali por aquelas pessoas, colocava a mão sobre a cabeça delas, Deus já ia me revelando, dando a revelação que passava na vida da pessoa, se tinha alimento, se não tinha, se tinha enfermidade na pessoa, não tinha. Fumando, um viciado. Agora tinha o dom de visão.
dom de revelação. E assim caminhamos esses 30 dias, visitando, orando, em casa, à madrugada, clamando, invocando o Senhor. E acabou a campanha na minha casa. Aí começamos uma campanha no monte de oração. Acabou a campanha em casa, fomos para o monte. 40 dias de oração no monte. Só que eu conhecendo um pouco o poder de Deus, o pastor ligou para mim e falou: Rubens, vem no monte orar. Hoje nós vamos iniciar uma campanha. Eu falei para ele: pastor, eu não vou. Por que não vai? Eu falei: porque, pastor, o monte é um lugar santo. Como que eu, um viciado, vou entrar no monte, vou entrar na mata e vou orar? Eu vou entrar num lugar ali de santo, de oração, de clamor. Eu não vou fazer isso, pastor. Eu não me atrevo a fazer isso. E não fui o primeiro dia de oração. No segundo dia ele me ligou e falou: Rubens, por que você não veio? Eu falei: pastor, eu não vou, pastor. Eu não me acho digno de entrar no monte para orar. Ele falou assim: assim diz Deus, assim diz o Senhor. Ele está mandando você vir à oração no monte, porque Ele vai te batizar com o Espírito Santo de Deus. Eu falei: pastor, se Deus está falando, eu vou. Fumando, saía de casa, acendia um cigarro, ia fumando. Fui. Cheguei no monte, entramos para dentro. Ali nós estávamos aproximadamente umas 30 pessoas. Só nessa época foram 18 pessoas batizadas com o Espírito Santo de Deus. E nós entramos ali no monte, oração primeiro dia. E eu dobrei o joelho e comecei a orar, a clamar ao Senhor. E senti uma graça muito grande do Senhor naquela noite. E na segunda noite, quando eu cheguei para a oração no monte, que era da meia-noite até as 4 da manhã, 5 da manhã, quando nós estávamos ali de pé no monte, fizemos uma roda, seguramos na mão um do outro e começamos a orar ali, apresentar ao Senhor aquela oração da noite. De repente, irmãos, o meu corpo foi ficando leve. Eu comecei a não sentir mais a gravidade da terra. O meu corpo foi ficando leve, como se eu estivesse flutuando. E ali eu orando e dando glória ao Senhor, e pedindo para o Senhor a misericórdia dele sobre a minha vida, e clamando ao Senhor, o meu corpo foi ficando leve, leve. E daqui a pouco eu não senti mais o meu corpo. E ali eu já estava falando em línguas estranhas, falando em mistério. E ali eu fui para o chão, falando em mistério, em línguas estranhas. Isso era meia-noite. E foi até as 4 da manhã, falando em mistérios, cheio do poder de Deus. Eu saí aquela noite, irmãos, carregado do monte, falando em línguas estranhas. Eu montei no meu carro e fui para casa, falando em mistério. Eu tomei banho aquela noite, falando em mistério. Eu deitei na minha cama, falando em línguas estranhas. E quem era eu? Um viciado, um fumante. Outro dia cedo acordei, peguei meu cigarro, companheiro cigarro, acendi e fui fumar. Por que eu estou falando isso para a igreja, irmãos? Não podemos julgar quem está ali, muitas vezes precisando da ajuda, de um socorro, e muitas vezes a igreja até mesmo vira as costas. Ah, mas aquele irmão lá tem uma vida, olha, aquele lá tem uma vida, é difícil. Não é difícil. Para Deus não é difícil.
Se você é um homem, uma mulher de Deus, você não desiste de nenhuma alma, porque o nosso Senhor Jesus Cristo não desistiu de nenhuma alma. Ele veio, não foi para os bons, Ele não veio para os sábios, entendidos. Ele veio, para aquele que clama: Senhor, tem misericórdia, Senhor. A palavra misericórdia diz: Senhor, eu sou miserável, mas contempla, Senhor, a minha misereza, o meu fracasso, a minha derrota. Esconde-me, Senhor, no teu coração, me guarda. Alcança, Senhor, e me guarda no teu coração. Aleluia. Eu comecei a ter uma experiência nova com Deus. A primeira experiência. Aí eu falei: agora eu creio que as coisas não é pela força do destino, mas é sim pela força de um Deus que governa todas as coisas. E eu falei: Senhor, eu ouvia falar do teu poder, eu ouvia falar da tua grandeza, das tuas maravilhas, e que o Senhor age de uma forma maravilhosa, mas eu não tinha tido a experiência ainda. Falei: Senhor, agora eu sinto o teu poder fluir dentro de mim. Eu sinto a presença do teu Espírito Santo dominando o meu ser, que quando ele toma o meu ser, Senhor, dá vontade de sair dessa terra e ir de encontro contigo. Eu estou vendo, Senhor, que há um reino poderoso, um reino a qual o Senhor está tendo um projeto a executar na minha vida. Deus tem um projeto em cada vida. Deus tem um projeto na criancinha de colo e no ancião mais velho aqui. Enquanto nós temos um fôlego de vida, Deus tem um projeto a executar na tua vida. Aleluia. Eu comecei a orar: Senhor, estou sentindo o teu poder, estou sentindo a tua graça, a tua unção. Senhor, o Senhor tem me entregado os dons da visão, revelação, dons de língua. Senhor, agora eu creio que o Senhor tem um projeto a realizar na minha vida, o Senhor tem um projeto a realizar no meu lar. Senhor, eu creio agora, Senhor, que o Senhor é poderoso para me libertar desse vício. E eu cheguei no pastor da igreja, falei: pastor, põe o meu nome na lista de batismo, porque eu creio que o Senhor vai me libertar. Eu creio que o Senhor vai me dar essa vitória. Eu vou descer as águas e eu vou ser uma nova criatura diante dele. E o pastor colocou o meu nome na lista de batismo. E os dias foram se passando, faltava 25 dias para o dia do batismo. E eu na campanha de oração no monte, e comecei a orar: Senhor, Tu conheces que eu sou fraco. Tu sabes, Senhor, que das minhas forças, eu vou para o inferno fumando. O Senhor sabe que eu lutei, tentei muitas vezes, e não consigo me libertar desse vício. Senhor, se o Senhor não me ajudar, se o Senhor não fazer algo por mim, a minha alma está condenada. Porque de mim, Senhor, eu não consigo. Sabe quando Deus age na nossa vida, irmãos? Sabe quando Deus batiza com o Espírito Santo? Quando nós reconhecemos que precisamos dele. Sabe quando a água desce? Quando o sedento tem sede. Ninguém que não tem sede não bebe água. Sabe quando o Espírito Santo batiza uma pessoa? Quando você diz: Senhor, eu tenho sede da Tua presença. Senhor, sem Ti eu não sou nada. Eu anseio, Senhor, a Tua presença, o Teu Espírito na minha vida. Assim, Senhor, como a corça anseia pelas águas, Senhor, a minha alma tem sede da Tua presença. Sede de Deus. Sede da presença do Senhor. Eu falei: Senhor, eu não tenho força.
A minha alma está condenada e se for de mim não vou conseguir. Vai chegar o dia do batismo e eu vou ter que falar para o pastor que não irei me batizar. Temos que ser claro com Deus. Temos que apresentar a Deus as nossas fraquezas, as nossas lutas. E eu continuei na oração no monte. E ali eu dobrava o joelho e falava: Senhor, vai queimando o Senhor da minha vida toda a dependência química no sangue, toda a nicotina. Vai arrancando o Senhor do meu sangue toda a nicotina. Vai tirando o Senhor da minha mente toda a dependência psicológica. Porque a primeira coisa que eu fazia levantando era acender o cigarro. Eu pegava uma xícara de café, acendia o cigarro. Entrava no carro, acendia o cigarro. Ia dormir, acendia o cigarro. Isso também é uma dependência psicológica. Que o diabo atua na vida da pessoa de um jeito, irmãos, tão terrível e prende. E eu comecei a orar: Senhor, queima, Senhor, no meu corpo toda a química. Vai queimando, Senhor, toda a nicotina. Todas as cadeias do diabo, Senhor, que mantém o meu corpo apegado a esse vício, vai queimando da minha mente, Senhor, toda a dependência psicológica. E fui orando, irmãos. Orando e falando em mistério, e clamando e chorando. Não tinha uma noite que eu não molhava o lugar que eu orava com as lágrimas, chorando. Porque quando nós queremos uma coisa de Deus de verdade, nós temos que mostrar a Ele que nós precisamos dEle de verdade. Chore. Você quer um milagre? Chore. Não é na frente de uma TV, de um celular, que o milagre vai nos alcançar, não. É as lágrimas, irmãos. Temos que usar isso aqui, ó. Todo crente teria que andar com um lenço desse no seu bolso, no meio da sua Bíblia. Porque quando as lágrimas cessam, o milagre também cessa. Quando paramos de invocar o nome do Deus vivo, os milagres param de seguir a nossa vida. Aleluia. Eu falei: Senhor, eu quero um milagre. Eu preciso do milagre. Se Deus não fazer um milagre, eu vou para o inferno. Porque eu não consigo me libertar. Faltando 3 dias para o batismo, eu estava na área da minha casa, deitado na rede. Já era aproximadamente umas 11 horas da noite. E eu olhando para o céu e falando com Deus. De repente eu ouvi a voz do Espírito Santo falar bem manso no meu coração: Filho, hoje eu estou te dando a tua vitória. Aleluia. Aleluia. Eu me alegro, irmãos, porque eu sei que se Deus não fizesse algo por mim, eu não estaria aqui hoje. Se Deus não fizesse algo por você, você não estaria aqui hoje. Foi lido aqui essa noite. Ele nos escolheu. A nação que não era chamada nação eleita, agora é amada. Aquele que não era reconhecido, agora é chamada filha do Deus vivo. E o Espírito Santo falou aquela noite ao meu coração: Filho, hoje eu estou dando a tua vitória. Eu levantei daquela rede, fui me deitar. E quando eu acordei no outro dia cedo para trabalhar, eu deitado na minha cama, quando eu abri os olhos, era como esse forro branco, forrinho de madeira. E eu fui para levantar, para pegar o meu cigarro e um pouco de café. O Espírito Santo falou para mim: você não precisa fumar. E naquele momento, irmãos, eu não consegui mais levantar da minha cama. Veja bem como que é uma batalha no reino espiritual. Naquele momento eu fiquei paralisado na minha cama.
E uma voz me dizia no ouvido: vai, pega o teu cigarro. Mas vinha outra voz do Espírito Santo e falava: eu já te dei a tua vitória. E eu fiquei naquela batalha, irmãos, espiritual, uns 15 minutos na minha cama. Vou fumar, não vou fumar. Vou fumar, não vou fumar. O Espírito Santo falando: filho, eu te dei a tua vitória, calma. E o demônio clamou dizendo: você tem que fumar. Você é um viciado. Você precisa do cigarro. Você não consegue se libertar. E o Espírito Santo vinha manso e falava: filho, eu estou te dando a tua vitória. Aí eu falei: Senhor, eu não vou fumar. Naquele momento eu me levantei da minha cama. Eu fui ao banheiro, lavei o meu rosto, escovei os dentes, pintei o cabelo, montei na minha motinha e fui para o trabalho. Cheguei no trabalho, no viveiro de plantas, que era do meu tio. Estou ali trabalhando no viveiro, mexendo com as plantas. De repente, quem que passa bem do meu lado? Passa um casal de pessoas com o cigarrão aceso, soltando fumaça bem perto de mim. Veja bem, irmãos, como que o diabo é astuto. Quando nós colocamos um propósito diante de Deus, ele vai tentar de tudo para impedir o projeto de Deus na tua vida. Só que o diabo não sabia que se verdadeiramente o Filho libertar, verdadeiramente serás livre. Se Jesus libertar, verdadeiramente nós somos livres. Não tem corrente, não tem grilhão, não tem cadeia do inferno que possa prender quando o Filho do Deus vivo se levanta e quebra as cadeias. Não tem. Não tem demônio, não tem principado, não tem potestade que consegue impedir quando Deus se levanta. E aquela pessoa passou fumando do meu lado. E quando aquela fumaça entrou nas minhas narinas, irmãos, comecei a passar mal. Eu senti naquele cheiro como se fosse um cheiro de uma queimada, de um incêndio. Aquela fumaça que ardia. E eu senti naquele cheiro fedorento. Eu olhei assim, irmãos, foi como se nunca eu tivesse colocado cigarro na minha boca. Deus arrancou de uma maneira a dependência química e a dependência psicológica de uma maneira como se eu nunca tivesse sido um viciado por cigarro. As pessoas passaram fumando e foi para lá, e eu voltei para casa, irmão, na hora do almoço. Eu almocei, deitei ali no tapete, eu dormi tranquilo. Chegou a tarde, eu tomei banho, fui para a igreja adorar o Senhor, e passaram-se os dias, irmãos, Deus arrancou da minha mente a dependência psicológica, como se eu nunca tivesse fumado na minha vida. Quem faz isso, irmãos? É só Ele. É Ele que escolheu a mim, escolheu a você. Deus é o Deus que tem uma promessa em nossas vidas. Hoje é tempo, irmãos, de nós nos despertarmos e voltarmos ao primeiro amor, a voltarmos a ver os milagres de Deus, não somente na nossa vida, mas como meu tio, pastor, foi um instrumento na minha vida. Deus quer usar você também. Quantas almas estão se perdendo? Quantas almas estão indo para o inferno esse ano, esse dia? Nessa cidade, nesse país, nesse mundo. Aleluia. Aleluia. Ei, amaste, anemará. Também Isaías chama acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo.
Não perca os valores de Deus na tua vida. Quando eu dobro meus joelhos para orar na minha casa, invocar o Deus vivo, eu choro na presença de Deus. Porque eu sei que se falhar um dia a misericórdia dele, eu sei que eu vou ser destruído pelo meu inimigo. Se eu parar de chorar, se eu parar de clamar, se eu parar de crer no Deus do possível, um Deus que me ama, um Deus que tem projeto, irmãos, tudo perde a razão. Eu não estou aqui essa noite para ouvir um lindo louvor. Certo que hoje eu estou aqui como convidado e com muita honra ministrando a palavra de Deus. Mas o meu maior projeto ao sair da minha casa é dizer: Senhor, a tua casa é casa de oração. Senhor, a escada, Senhor, está ligada da terra, está ligada no céu. E o Senhor ainda está de pé no alto dessa escada. E eu sei, Senhor, se eu invocar o nome do Deus vivo, eu serei, Senhor, também chamado de filho do Deus vivo. Aleluia! Aqui ainda é casa de oração. Aqui ainda é lugar de vermos o céu aberto. Aqui ainda é lugar de contemplarmos a glória de Deus. Deus diz para mim e para você, Ele tem chamado como remanescente nesses dias. Não basta ser filho de Abraão. Certo dia falaram para Jesus: nós somos filhos de Abraão. Os religiosos foram falar: nosso pai Abraão. Moisés comeu maná no deserto. Jesus olha para aqueles e diz: dessas pedras Deus pode levantar filhos de Abraão. Não basta sermos chamados de crente. Não basta chegarmos numa convenção, arrancarmos a nossa carteirinha de obreiro, falar: não, eu sou obreiro de tal igreja, eu sou isso, sou aquilo. Não somos nada. Para Deus isso não é nada. Para o reino dos céus isso não é nada. Mas quando alguém diz: olha, o pastor daquela igreja, aquele obreiro daquela igreja, Deus é na vida dele, ele orou pela minha vida e eu fui curado, ele foi na minha casa orar e Deus abriu as portas. Isso, irmão, é ser chamado remanescente, filho do Deus vivo. Não basta dizermos que somos filhos de Abraão, é o remanescente. É o remanescente que tem valor diante do Senhor. O horário está acabando, já passei o meu horário. Valorize as suas experiências com Deus. Não mude. Passamos por muitos lugares, muitas igrejas. Saí de um ministério há mais de 8 anos nele, porque as coisas estavam mudando. Estava podendo isso, podendo aquilo, podendo tudo. Falei: Senhor, se nós entrarmos nesse podendo, nós também não poderemos entrar no céu. Aleluia! Sabe por quê, irmãos? É tão precioso ter uma vida em retidão diante de Deus. Porque está dando certo. As coisas estão dando certo na minha vida. Como que eu vou trocar o que está dando certo pelo duvidoso? Se até hoje eu estou sentindo a presença, a graça de Deus, o Espírito Santo dele na minha vida, por que que eu vou mudar? Por que eu vou pôr as coisas em jogo? Por que que agora eu vou começar a andar de bermudinha? Vou começar a me emperiquitar, colocar uma calcinha colada? Para quê? Para quê? Para que eu vou mudar o que está dando certo? Só que hoje nós dobramos o joelho e clamamos ao Senhor. Nós sentimos a presença do Espírito Santo nos envolver. Nós choramos, nós oramos e nós sentimos e ouvimos Deus falar: filho, eu sou contigo. Eu sou o mesmo Deus de ontem, eu sou o mesmo Deus de agora e serei contigo. A minha promessa é na tua vida e sou fiel para cumpri-la.
você vai dar certo. Você vai viver as suas experiências e vai dar certo. As promessas que Deus me fez estão se cumprindo. As promessas que Deus fez na tua vida vai se cumprir. Sabe por quê? Você é um remanescente diante do Senhor. Você não muda. Você não mudou. Aleluia. Deus é fiel para cumprir na tua vida. Com 3 dias eu me batizei. Com 30 dias depois eu estava em cima do púlpito, dirigindo uma igreja. Eu sentado ali embaixo, o pastor falou: Rubens, eu era cooperador, ficava na porta, cuidando. O pastor falou: Rubens, Deus manda você subir lá em cima do púlpito. Deus está te enviando para a obra. E de lá para cá, irmãos, desde 2005, não passou por 1 minuto na minha vida me desviar da presença do Senhor. Nunca, nunca. Já pedi para Deus me matar, para morrer, devido às lutas, provações que muitas vezes nós passamos. E fazemos como Elias, deitamos debaixo de um pé de zibro e pedimos até mesmo a morte. Mas eu falei: Senhor, eu quero morrer, mas eu quero, Senhor, é ir para o céu. Senhor, eu não largo de Ti, da Tua presença, eu não abro mão, Senhor. Eu quero, Senhor, a Tua salvação. E de lá para cá, irmãos, Deus fez e está fazendo uma grande obra em nossas vidas. Grande obra. Um rapaz que fumava, que ninguém acreditava. Eu falava para as pessoas: Deus me batizou com o Espírito Santo. Ele falava: você está mentindo. Deus, o Espírito Santo de Deus, entrar dentro de um corpo impuro, sujo, viciado. Entrou, irmãos. Entrou e arrancou tudo que não prestava e fez a obra. E hoje eu estou dizendo aqui que Deus é poderoso. Não discrimine ninguém. Não discrimine não. Se você não pode ajudar, não discrimine não, ajuda. Seja o instrumento de Deus. Irmãos, guarde essa palavra no teu coração. Guarda esse testemunho. Eu vim aqui essa noite trazer esse testemunho de um pouco de experiências que eu passei com Deus. Deus é poderoso para fazer muito mais na tua vida. Muito mais. Amém? Deus abençoe. Agradeço ao pastor Saulo, aos irmãos. Ore por nós, estamos aqui recente na cidade, lutando, trabalhando. Eu peço a oração da igreja pela minha família. Ontem nasceu o meu netinho, Benjamin, lá na cidade de Maringá. E estamos querendo ir para lá, muito em breve, conhecer o nosso netinho. Minha nora teve uma hemorragia no parto. Ela fez cesárea, pastor, e teve hemorragia. Os médicos ficaram muito preocupados. Ela tomou sangue. Nós pedimos oração para a igreja. E Deus repreendeu a hemorragia e deu vitória para ela. E para a glória do nome do Senhor, lá está minha nora, o meu netinho, coisa mais linda nos seus braços. Porque Deus ainda é fiel, irmão. Deus ainda guarda. Seja um remanescente a cada dia na presença do Senhor. Não menospreze o teu chamado, o teu ministério. Deus tem muito mais a fazer na tua vida do que você imagina, que você pensa. Eu pensava que as coisas eram pela força do destino. Mas hoje eu compreendo que é pela força do Deus vivo. É Ele que está no controle de todas as coisas. Deus abençoe tua vida, abençoe o pastor, sua família. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.